Oi, pessoal! Bem-vindos à última aula do bloco de História do Brasil. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Brasil na atualidade. Luiz Inácio Lula da Silva tornou-se presidente do Brasil após vencer a eleição presidencial que foi tida em 2002, quando derrotou no segundo turno o candidato do PSDB, José Serra. Lula conquistou aproximadamente 61% dos votos. A vitória na eleição de 2002 marcou o auge da carreira política de Lula e pôs fim a uma série de derrotas desse político em disputas presidenciais. No campo econômico, o governo de Lula, sobretudo em seu primeiro mandato, colocou em prática uma política econômica que trouxe resultados positivos para o Brasil em diferentes aspectos. O controle da inflação e a garantia da estabilidade do real foram focos do governo Lula, pois o grande temor, principalmente no mercado financeiro, era de que o governo Lula não conseguiria controlar esses índices. Assim, na questão da inflação, Lula iniciou o mandato com uma inflação de 12,53, herdada do governo de FHC. Em 2006, a inflação havia alcançado 3,14 e Lula encerrou seu governo com a inflação em alta, fechando em 5,9%. Outros índices econômicos do governo Lula também foram positivos, como o crescimento do PIB. Isso, em grande parte, aconteceu pelo crescimento econômico de países como a China, que se transformou na principal parceira econômica do Brasil. Durante os anos do governo Lula, o PIB brasileiro teve um crescimento médio de 4% ao ano. Esse cenário de crescimento econômico, conforme citado, ancorou-se sobretudo no crescimento das exportações de matérias-primas e commodities do Brasil para nações em crescimento como a China. O fortalecimento da nossa economia durante esse período, principalmente de 2003 a 2007, foi devido muito ao fato de que os impactos da crise econômica de 2008 foram reduzidos no Brasil em comparação com o cenário internacional. Alguns impactos na economia foram sentidos no PIB, por exemplo, mas esses impactos não foram mais bruscos porque o governo tomou medidas que incentivaram o consumo interno. Outras questões relacionadas diretamente à economia que tiveram resultados positivos durante o governo de Lula foram a criação de empregos e melhoria da condição econômica de grande parte da população. A imagem positiva do governo Lula, cultivada a partir da política econômica de sucesso e de uma política externa que colocou o Brasil em posição de prestígio internacional, foi fortemente abalada por casos de corrupção envolvendo pessoas diretamente ligadas à base política do governo. Diferentes denúncias aconteceram ao longo dos anos do mandato de Lula, e de todos os escândalos, o que mais repercutiu ficou conhecido como Mensalão e estourou em 2005. Os escândalos de corrupção durante o governo de Lula renderam fortes críticas ao PT, seja de grupos à direita e entendidos como opositores, seja de grupos à esquerda. As críticas ao governo Lula e ao próprio PT relembravam o discurso petista durante a década de 1990, no qual o partido fazia a defesa intensa da ética na política. No entanto, a grande quantidade de denúncias e a comprovação de algumas delas mostraram que essa defesa da ética na política não aconteceu quando assumiram o poder do Brasil. O Mensalão consistiu basicamente no escândalo em que os membros da cúpula do governo realizaram a compra de parlamentares a partir de Caixa 2 para que apoiassem no legislativo as pautas de interesse do governo. O esquema foi denunciado por Roberto Jefferson e desgastou severamente a imagem de Lula, que viu sua aprovação cair consideravelmente no período às vésperas das eleições presidenciais. As investigações destrincharam um complexo esquema de corrupção que envolvia diversas pessoas e o resultado do escândalo fez com que parte considerável da cúpula de governo de Lula fosse incriminada. O grande alvo da acusação na época foi o ministro da Casa Civil, José Dirceu. Lula, aproveitando-se de sua boa popularidade, lançou Dilma Rousseff como candidata à sucessão. A candidatura de Dilma, além de contar com o prestígio do governo Lula, também se fortaleceu quando Lula negociou uma coligação política com o PMDB, que foi manifestada a partir da nomeação de Michel Temer como vice-presidente. Com o modelo político de seu antecessor, a presidente Dilma Rousseff manteve as propostas do Estado do bem-estar social implantadas por Lula, com a estrutura social desenvolvimentista. Era nítido, entretanto, que o modelo de crescimento pautado no consumo interno estava saturado, o que provocou a queda nos níveis de crescimento e elevação da inflação,
mesmo com a manutenção dos juros da taxa Selic em altos patamares. Enquanto isso, o governo apontava como grande vilão da economia a crise internacional, que provocava a queda dos preços do petróleo. Para tentar manter o Estado estruturado, Dilma recorreu a medidas tidas como antipopulares, como reformas na Previdência Social, cortes de gastos públicos e privatizações disfarçadas de parcerias público-privadas, de aeroportos, rodovias, hidrelétricas e refinarias de petróleo. Outra forma de tentar montar seu governo com grande base de apoio no Congresso foi a manutenção da aliança entre PT e PMDB, incluindo o vice-presidente Michel Temer, membro do partido aliado. Era o meio operacional predileto do PMDB, conhecido como fisiologia política. Nesse sistema de alianças, cargos de primeiro e segundo escalão eram dados ao grupo que historicamente compunha grande bancada no Congresso. A presidente também tinha outro interesse, a manutenção do financiamento privado das campanhas políticas, que, se por um lado livravam os cofres públicos dos custos da eleição, por outro, atrelava grandes empresários aos altos escalões do poder, dando-lhes privilégios. Quanto aos programas sociais, como no caso do Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, FIES, ProUni, entre outros, a postura do Estado era de manutenção, mas ficou claro que a longo prazo o Estado não teria condições de mantê-los. Os escândalos de corrupção pareciam pairar sobre o país, como se já não bastasse o aumento do custo de vida. Os índices de inflação estavam próximos à casa dos 10% ao ano. Foi esse o estopim para as jornadas de junho ocorridas em 2013. As passeatas, em geral, foram pacíficas, com exceção de grupos que atacaram sobretudo estruturas privadas, símbolos do capitalismo. Tais passeatas ocorreram primeiramente nas grandes cidades e se alastraram pelo interior. Parecia que a população, independentemente da idade, buscava moralidade. Dilma precisou remediar o processo e lançou um pacote de medidas para a execução de uma importante reforma política, que nunca saiu do papel. O ano de 2014 seria fundamental para o Partido dos Trabalhadores. A base do partido se via diante de um grande problema: a manutenção do nome de Dilma como candidata ou retomar o nome de Lula, que mesmo fora do poder por 4 anos, ainda era reverenciado como o grande líder da transformação do Brasil. O nome de Dilma foi mantido para um eventual segundo mandato, o que acabou por ocorrer, sendo que concorreu em segundo turno com o candidato do PSDB, Aécio Neves, senador e ex-governador de Minas Gerais. Dilma venceu por pequena margem de votos. O segundo mandato da presidente Dilma teve um início difícil, sobretudo no aspecto econômico. Ainda em 2014, o país sentiu a recessão e, em 2015, o crescimento se mostrou negativo em 3,8%. A queda no crescimento, os altos gastos públicos, eventos esportivos internacionais altamente custosos ao Estado, inflação na casa dos 2 dígitos foram fatores fundamentais para uma crise institucional. A necessidade de ajustes fiscais e o corte de gastos públicos levaram à aprovação da presidente a níveis negativos históricos. Logo no primeiro ano do segundo governo, a crise chegava ao Congresso. Uma grande operação investigativa vinculada ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal, denominada Operação Lava Jato, foi deflagrada. O centro da investigação foi um esquema de corrupção dentro da Petrobras, maior estatal do Brasil, na casa dos bilhões de reais, envolvendo os poderes legislativo e executivo. Por intermédio da Justiça Federal de Curitiba e dos trabalhos do juiz Sérgio Moro, foi descoberta uma operação criminosa que envolvia doleiros, distribuidores de propina enviados por grandes empreiteiras organizadas em cartel, para vencerem licitações fraudulentas dentro das grandes empresas públicas e obras federais. O resultado político da operação foi a ruptura do fisiologismo político criado no início da era Dilma, sobretudo com a ruptura entre PMDB e PT. Assim, Dilma perdia a base aliada no Congresso e viu protocolado contra ela um pedido de impeachment pelo Legislativo. Esse tipo de processo havia cometido sem sucesso o FHC e Lula, presidentes antecessores, que passaram ilesos a eles graças à base aliada de deputados e senadores.
A acusação era de que a presidente havia cometido crime de responsabilidade com a execução de pedaladas fiscais, por meio do uso de dinheiro de bancos públicos para pagar programas sociais quitados pouco tempo depois, mas que não entravam nos balanços do governo como negativos, dando a impressão de equilíbrio nas contas públicas. Como o processo não foi interrompido no Congresso, em votação no plenário da Câmara, os deputados defenderam o afastamento da presidente por 367 votos a favor e 137 votos contra, em maio de 2016. A presidente foi afastada, o vice Michel Temer assumiu a presidência interina e, enquanto isso, o processo seguiu ao Senado. Em uma sessão presidida pelo presidente do STF, o processo foi à votação e os senadores, por 55 votos a favor e 22 contra, decidiram pelo impeachment da presidente. Grupos da esquerda definem o processo como golpe, pois crime de responsabilidade não seria passível de punição com a perda de mandato, enquanto os de centro e direita defendem sua legitimidade. O governo Michel Temer teve início no dia 12 de maio de 2016, quando a vice-presidente da República, Michel Temer, assumiu interinamente o cargo de presidente da República Brasileira, após o afastamento temporário da presidente Dilma Rousseff, em consequência da aceitação do processo de impeachment pelo Senado Federal. Concluído o processo, no dia 31 de agosto do mesmo ano, Temer assumiu o cargo de forma definitiva, e ele ocupou até o dia 1º de janeiro de 2019, quando teve início o governo Bolsonaro. Temer chegou à presidência em meio a uma grave crise política no país e afirmou no ato de posse que seu governo haveria de ser um governo reformista. Em seu governo foram aprovadas várias medidas na área econômica, como o controle de gastos públicos por intermédio da PEC 55, que impôs limites a gastos futuros do governo federal. A reforma trabalhista de 2017 também foi um dos projetos de Temer, assim como a liberação da terceirização para atividades com a Lei da Terceirização. Houve uma proposta de reforma da Previdência, mas o governo não conseguiu levar adiante. Houve também mudanças no campo social, com a conclusão e inauguração de parte da obra de transposição do Rio São Francisco, e na educação, com a reforma do ensino médio e com o estabelecimento da Base Nacional Comum Curricular. Enquanto Temer ocupava o Planalto, o envolvimento de aliados, ministros e do próprio presidente em escândalos de corrupção causaram polêmicas. Mesmo assim, o governo conseguia manter uma base sólida no Congresso, que possibilitou a aprovação de reformas necessárias para estimular o crescimento econômico, segundo Temer. O governo Temer, contudo, foi acusado de retrocessos por entidades e especialistas, notadamente na área social e ambiental e também na condução das questões indígenas. Segundo pesquisas de opinião de institutos distintos, o governo teve a menor aprovação popular da história do país. O governo Jair Bolsonaro teve início no dia 1º de janeiro de 2019 e está previsto para terminar no dia 31 de dezembro de 2022. O militar reformado Jair Bolsonaro foi eleito com 55,13% dos votos válidos no segundo turno das eleições presidenciais, derrotando o candidato do PT, Fernando Haddad, que obteve 44,87% dos votos válidos. O governo tem 22 ministérios, 7 a menos em relação ao último governo e 7 a mais do que foi prometido na campanha. Entre eles, destaca-se o Ministério da Economia, chamado por muitas vezes de superministério, por ser resultado de uma fusão do Ministério da Fazenda, Planejamento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços e da maior parte do Ministério do Trabalho. A pasta é chefiada pelo economista liberal Paulo Guedes, podendo ele ser o ministro da área econômica mais poderoso que o Brasil já teve. Em seu início, o governo contava 8 ministros de formação militar, sem levar em conta o vice-presidente Hamilton Mourão e o próprio presidente da República. O governo Bolsonaro superou a quantidade de tais ministros em comparação a quase todos os governos da ditadura militar. Os primeiros meses de governo foram caracterizados por investidas na política externa, com um maior alinhamento com os Estados Unidos e outros países governados por líderes de direita. Os Estados Unidos foram o destino da primeira visita bilateral de Bolsonaro, onde ele, além de reafirmar sua admiração pelo país e pelo presidente Donald Trump,
firmou acordos de colaboração em diversos setores. Posteriormente, o presidente compareceu à reunião, em Santiago do Chile, de 8 países que propõem a criação do PROSUL, um grupo que substituiria a União das Nações Sul-Americanas, UNASUL. O evento reuniu governos latino-americanos de orientação liberal. Bolsonaro também fez uma visita de Estado a Israel, onde foi recebido pelo primeiro-ministro conservador israelense. Bom, pessoal, por essa aula é só. Espero que vocês tenham gostado dessa e das outras aulas de História do Brasil. Essa é a última aula desse bloco. Nós do Cursinho Acreditar ficamos à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão ou reclamação. E é isso. Desejo a vocês uma boa prova e até a próxima.